Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Carreiras e Afins. Eu sou Márcio Juliboni, diretor de redação do Money Times, e neste programa vamos falar dos mitos e verdades sobre a importância dos talentos para as empresas e para a sua carreira. A escassez de talentos é um dos maiores problemas para o crescimento das empresas. Já quem está procurando um novo emprego ou quer progredir na área, sente a cobrança de desenvolver múltiplos talentos. Mas afinal de contas, o que é um talento do ponto de vista corporativo? Há mesmo escassez no mercado ou as empresas estão idealizando pessoas que não existem? E você que quer um novo emprego ou uma promoção, como saber se você tem de fato os talentos necessários? E até que ponto você deve mesmo se preocupar com isso? Para responder a esta e outras perguntas sobre o assunto, o Carreiras e Afins convidou Vilma Dalcol. Psicóloga de formação, Vilma conta com mais de 30 anos de experiência em gestão de carreiras e talentos. Atualmente, ela é diretora de gestão estratégica de pessoas da filial brasileira do Manpower Group, uma das maiores consultorias de recursos humanos do mundo. Vilma, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer falar com você. Tudo bem, é um prazer estar aqui também. Então, vamos lá. Para começar, o que é um talento do ponto de vista das empresas, de gestão de pessoas? O que é um talento? Esse conceito se confunde com soft skills, são coisas diferentes, tem sobreposição? O que é um talento? Eu diria para você que um talento, ele é composto de soft skills, com certeza, ou seja, competências comportamentais, capacidade de relacionamento, de resolução de problemas e de trabalhar de forma colaborativa com adaptabilidade, mas ao mesmo tempo existe a necessidade de uma formação, de um conhecimento, de uma base, ou de um interesse em adquirir uma formação à base de um conhecimento. Quando isso se manifesta conjuntamente, voltando-se para um resultado, você está diante de um talento. O talento não é aquela pessoa especial, o talento é tornar especial o que aquela pessoa conseguir tornar especial o que ela faz. Então, ela não é especial, mas ela torna especial o que ela faz. Entendi. Agora, a Vilma trouxe para a gente, em primeira mão, aí, dados fresquinhos da mais recente pesquisa da Manpower sobre escassez de talentos no mundo. Essa é uma pesquisa que eles fazem anualmente e nessa edição aqui de 2024, feita em 41 países, né? A conclusão é que a escassez de talentos continua sendo um problemão, né? Na média mundial, 75% das empresas sofrem para encontrar pessoas talentosas. Agora, vamos lá, Vilma. Quando a gente está falando de escassez de talentos, o que a gente está falando objetivamente? Do que nós estamos tratando objetivamente? Pois é, e a gente vê essa questão assim, ao mesmo tempo você tem um mundo que está vivendo um momento, vamos dizer assim, recessivo, enquanto alguns países estão enfrentando dificuldades, até toda uma questão econômica e mundial que está envolvendo o momento atual que nós estamos. E ao mesmo tempo, se eu tenho pessoas buscando colocação e o número de pessoas que buscam colocação não é pequeno, por que eu não estou conseguindo contratar? Por que eu tenho um percentual na média global de 75% das empresas e em mais de 39 mil empresas consultadas e eu estou dizendo o seguinte, olha, as empresas estão falando que não encontram talentos. A percepção que a gente tem, eu não tenho essa informação para dizer, a pesquisa me disse que é por causa disso, mas baseado na nossa experiência de trabalhar há muitos anos com pessoas e com talentos no mundo corporativo, o que nós entendemos que acontece é as empresas estão buscando profissionais com um nível de especialização e de conhecimento acoplado a uma necessidade de uma habilidade humana e comportamental que talvez as pessoas não estejam tão conectadas a isso. O que eu quero dizer? Muitas vezes o profissional ele acredita que ele ter uma boa formação ou ele ter um bom conhecimento sobre um tema é aquilo que vai levar ele para uma contratação. Aquele é uma abertura para ele chegar até um processo seletivo. Para ele ser contratado, as empresas estão buscando um pouco mais. Então eu acho que é esse pouco mais que talvez esteja precisando haver uma conexão entre o que as empresas estão solicitando e o que os profissionais trazem na bagagem. Isso tem a ver com a nossa próxima pergunta, que é a seguinte. Ainda na pesquisa de vocês desse ano, 80% das empresas brasileiras relatam
ter dificuldades de encontrar talentos. Esses 80% é acima da média, é um percentual acima da média, mas está em linha com países desenvolvidos, né? Reino Unido, Canadá e cadê França. a minha cola? E França, né? Tem exatamente os mesmos 80%, e a Alemanha tem 82% de dificuldade, né? Uma parte da resposta você já adiantou, né? Mas quando a gente pensa em talentos, principalmente em países como o Brasil, que sofrem endemicamente de problemas de formação educacional, um sistema de ensino capenga para chuchu, né? A gente tende a atrelar talento a essa má formação educacional. Mas esses países têm uma baita formação educacional, têm sistemas de ensino invejáveis. Então, como explicar essa equiparação entre o Brasil e esses países desenvolvidos, esse mesmo percentual de dificuldade das empresas em encontrar talentos? Porque a gente entende exatamente isso. Eu ter uma boa formação, ele pode ser um facilitador para abrir portas para mim, para oportunidades. Mas não é isso que vai garantir que realmente eu seja um talento que as empresas estão buscando. O que vai me trazer um pouco mais de condição de poder concorrer a uma posição ou as empresas encontrarem esse profissional está bastante atrelado a comportamentos e a competências humanas e comportamentais. Hoje, com a evolução da tecnologia, Márcio, a gente percebe que muito do que o humano fazia, hoje as soluções digitais fazem. Então, tá vendo? É por causa disso que as pessoas estão perdendo emprego. Não é por causa disso, é porque as pessoas estão precisando usar mais o que elas têm de humano, que a máquina não consegue fazer e o digital não consegue fazer. E é esse desenvolvimento humano que eu acho que as empresas estão buscando mais. Então, a falta que você tem está muito mais atrelada a soft skills e a habilidades comportamentais do que especificamente a uma formação. Eu não estou eliminando a importância da formação, de maneira nenhuma, mas ela não é o que vai te garantir um sucesso profissional. E aí a gente emenda na próxima questão. Antes disso, só para você dar uma palhinha, diferença de soft skill e hard skill. Perfeito. Soft skills são todas as competências humanas relacionais, ou como as pessoas chamam, podem ser competências transacionais, porque elas transacionam por todos os tipos de atividade profissional, não está especificada uma, por exemplo, ser engenheiro ou ser especialista mecânico, ambos precisam de relacionamento interpessoal. Então ela transaciona e são competências sociais também. As hard skills são competências ligadas à formação e experiência técnica ou especializada. Então, normalmente o hard skills é especialização ou um conhecimento adquirido pela experiência, e a soft skill está relacionada à sua maturidade, a famosa inteligência emocional e como você usa ela no seu comportamento. Isso nos leva à próxima pergunta, que é a seguinte. Ainda na pesquisa de vocês elencam as 5 competências mais difíceis para as empresas hoje encontrarem no mercado ou nas próprias equipes. Vamos lá, por ordem. A primeira é responsabilidade e confiabilidade. A segunda, colaboração e trabalho em equipe. A terceira, raciocínio e resolução de problemas. A quarta, aprendizagem ativa e curiosidade. E a quinta é resiliência e capacidade de adaptação. Essas não são competências muito subjetivas? Como é que você mede objetivamente isso? Num processo de seleção ou numa avaliação de equipe? Então, elas são subjetivas, mas eu consigo ter indicadores objetivos que me garantem ou me dão uma grande probabilidade desse profissional ter isso. Para isso, você precisa ter 2 ações num processo de escolha do profissional. Primeiro uma entrevista por competência que seja feita por alguém que realmente saiba fazer perguntas que me tragam essas evidências e esses indicadores. Vou dar um exemplo para você. Eu não vou perguntar para você assim, você tem um bom relacionamento interpessoal? Não. Eu vou perguntar para você assim, me conta uma situação na qual você passou por um momento muito difícil de relacionamento com alguém. Me diz o que aconteceu, o que você fez e qual foi o resultado final.
A maneira como você lidar com isso, para mim, vai ser um indicador. Olhando o que isso significa na minha empresa, se você tem essa competência relacional que eu preciso. Um exemplo muito simples, mas que te dá uma visão. Eu consigo levantar indicadores por meio de uma entrevista de competência bem feita e bem conduzida. Além disso, eu tenho ferramentas que me dão indicadores do seu perfil. Que o seu perfil psicológico, o seu perfil, o seu estilo de se relacionar e se comportar, tem ferramentas muito sólidas que me dão esses indicadores, esse resultado. E eles em si não são uma sentença, mas ele é como se eu estivesse caminhando numa estrada sinalizada. Ele vai me dizer o seguinte: aqui, em geral, o Márcio tende a derrapar um pouquinho na curva. E eu posso me concentrar e fazer perguntas. Por quê? Porque apesar de ser uma tendência, pode ser que você teve maturidade ou uma resiliência para lidar com aquilo e você tem transformado aquilo não numa fragilidade, mas no ponto no qual você se apoia e aprendeu para poder resolver aquilo. Então, existe uma maneira de eu objetivamente levantar esses indicadores. Agora, só para apimentar um pouquinho, a entrevista é uma interação. Eu posso tentar te tapear, eu posso tentar falsear e dourar a pílula. Como é que a gente lida com isso? Normalmente, quando você tem uma entrevista por competências bem feita, na medida em que a pessoa começa a responder tudo muito bonito, ensaiadinho demais, você questiona. É quase como um trabalho investigativo. Tem falhas, todo ser humano tem. Quando vem tudo perfeitinho demais, aí você reformula a maneira como você está perguntando. Aí você precisa trazer assim, me diz um ponto que você fracassou. Tem que ser mais assertivo. Isso, me conta um momento que você fracassou. Como foi esse fracasso? Como você tratou com ele depois? Entende? Aí eu preciso. Por isso que o profissional, se ele estiver bem preparado, ele consegue. É óbvio que assim, eu uma vez vivi uma situação em que um executivo me perguntou qual é a chance dessa pessoa ter te enrolado. Ele tinha feito a entrevista, ele tinha feito o assessment, que era uma avaliação muito consistente de perfil, com mais uns desafios de roleplay. Então, eu tinha muitos dados. Ele falou, qual é a chance que você tem dele ter te enganado e ele não ser tão bom? Eu falei, me desculpe, mas com tudo que eu usei, se ele me enganou, ele é muito bom mesmo. Ele pode não ter caráter, mas bom, ele é. Porque é verdade. É verdade. E o caráter, eu não consigo mensurar numa entrevista. Isso é impossível, é muito difícil você ter essa habilidade. Não? Eu diria assim, humanamente, você tem que ter muito mais dados para você poder chegar a isso. Então, o caráter eu não sei, mas o nível de potencial e de competência, isso é possível você identificar num processo bem feito, numa entrevista bem feita e com algumas ferramentas muito boas que o mercado tem. Agora, uma parte da próxima resposta você já adiantou, mas vamos lá. As empresas não estão idealizando demais os candidatos, não estão esperando demais uma sobrecarga de competências, não estão demandando um tudo em uma solução mágica para os seus problemas, sendo que, afinal de contas, ao fim e ao cabo, as pessoas são pessoas sujeitas a falhas, incompletas, em construção, em evolução, involução também, às vezes você desanda. As empresas estão idealizando demais, demandando demais, sobrecarregando demais a demanda por talentos. Uma coisa que a gente tem observado, Márcio, eu diria para você assim, eu tendo a concordar com você, mas eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho o cenário. O que a gente vive hoje? Eu tenho hoje no mundo do trabalho 4 gerações. Então as empresas sabem o que é trabalhar com profissionais já maduros e que trazem uma bagagem de experiência e mais do que isso, uma bagagem comportamental amadurecida por várias passagens que a pessoa teve. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma geração jovem chegando, muito rápida, muito ágil, formada no digital. E um mercado hoje que pede rapidez e agilidade. Então, o que as empresas acabam muitas vezes, e acho que elas nem se dão conta muito de que fazem isso. Eu quero um profissional jovem, ágil, dinâmico, formado no digital, mas ele precisa ter a maturidade do profissional maduro. Eu acho que é essa conexão que é o momento que a gente está vivendo de aprendizagem, como empresa e como profissionais. Eu diria para você que se a empresa tiver a flexibilidade de entender que ela precisa de um mix, ela precisa do jovem que chega digital, mas ele não vai ter alguns comportamentos vão faltar e eu vou precisar dar tempo para ele aprender, mas quem vai ajudar ele nesse processo são os profissionais mais maduros. Eu acho que talvez seja esse o desafio que o mundo corporativo hoje vive. Agora, lá no dia a dia, lá na mesa de trabalho, na baia, uma pessoa do lado da outra,
Você está vendo concretamente essa boa vontade de ambas as partes, da geração que chega em olhar para as pessoas de cabelos brancos, né? E não dizer assim, ai meu Deus, esse cara é velho, esse cara ainda digita catando milho aqui no celular quando eu estou digitando com os 2 dedinhos aqui, os 2 dedões. E do outro lado, os cabelos brancos estão realmente olhando para as pessoas que chegam e falam, pelo amor de Deus, eu já estava no mundo e você ainda não tinha nem nascido. Existe essa boa vontade concretamente, você está vendo isso. E mais, as empresas estão efetivamente debruçadas sobre isso? Olha, eu diria para você que uma empresa é formada por pessoas. Uma empresa, quando você fala o ambiente da empresa, o que é o ambiente da empresa? São as pessoas. Aqui nessa empresa, essa empresa são as pessoas. E quem é que representa a grande força dessa visão de pessoas? É a liderança. No meu entendimento, talvez as empresas precisem amadurecer um pouco mais o papel do líder e trazer para o líder essa responsabilidade. No meu entendimento, é o líder quem vai favorecer esse ambiente dessa conexão, porque o natural é isso. Por exemplo, eu que sou mais madura, né, gente, sou da geração Baby Boomer, tá? Então, assim, assumida, tá? Geração Baby Boomer. É óbvio que a minha tendência é dizer assim, nossa, mas a pessoa acabou de chegar, ela não tem experiência. Mas assim, se eu tiver uma liderança que me incentiva a fazer o meu papel de apoiar e ao mesmo tempo incentiva essa pessoa a buscar um pouco da experiência mais madura, eu tendo a ter um ambiente mais favorável. Isso é um ponto. O outro ponto que aí eu não posso tirar da nossa conta. A responsabilidade maior é de nós que somos mais maduros, não é deles. E sobrou pra gente. Sobrou. Não é deles, eles estão chegando. E é natural que eles cheguem com essa força e velocidade, porque eles foram formados nisso. Então, o meu entendimento é que compete a nós essa responsabilidade maior do que deles de fazer a reversão. Ou seja, deixa eu aprender com você e quando eu for aprender com ele, eu sei que eu vou acabar ensinando. Perfeito. E aí entra um pouquinho naquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que é essa pressão de tempo. Tudo isso, né, temperado por uma pressão terrível para cumprir metas, para entregar resultado rápido. Então, ao mesmo tempo que você precisa amadurecer aqueles talentos que estão chegando, que são digitais, mas tem uma ou duas coisinhas que a gente pode ensinar, ao mesmo tempo que eles também têm que se mostrarem abertos a que a gente ensine, tudo isso temperado por uma tremenda pressão de resultado de curto prazo. Dá para ficar meio maluco, né? Dá. E o meu entendimento é que a gente vai ter que aprender com isso, na verdade. Por quê? Porque a gente vinha num ritmo cadenciado até há 5, 6 anos atrás, mas já sabendo que haveria uma velocidade maior. A gente entrou num modelo de pandemia que pisou no acelerador para que a gente pudesse ter resultados mais, como é que eu vou dizer, tecnológicos e digital. Ok? A gente avançou nisso. Isso tem uma resposta muito mais rápida. É óbvio que o avanço da tecnologia traz a possibilidade e ele traz uma questão de precisamos crescer exponencialmente, porque a tecnologia avança exponencialmente. Se a gente tem uma resposta para isso, não temos, acredito que não, mas eu tenho 2 formas de ver isso. Ou isso é um problema, ou isso é uma grande oportunidade de eu aprender. Eu acredito que o mundo corporativo está com uma grande oportunidade para aprender. Não dá para eu ficar só olhando que eu preciso do resultado para ontem, mas eu também não posso negar que eu vivo num mundo muito ágil. Então eu também não posso esperar o tempo que se esperava no passado. Como é que se equilibra isso? Eu volto a dizer, no meu entendimento é quando eu consigo conectar essas 4 gerações para que elas juntas busquem esse resultado ágil, mas com a consistência de quem tem uma experiência, uma vivência. Perfeito. Agora, avançando um pouquinho mais, olhando do ponto de vista da pessoa que está nos assistindo agora, está falando, poxa, tudo muito legal, tudo muito bonito, mas eu quero um emprego, estou procurando um emprego, ou eu já estou empregado, mas eu quero progredir na minha carreira, vou tentar uma promoção. Como essa pessoa pode olhar para si mesma, né, e fazer uma avaliação bastante isenta e bastante honesta, desculpem, né, das competências que ela tem e daquelas que ela precisa desenvolver, né? Então, como calçar essas sandálias da humildade e dizer, puxa, eu preciso me desenvolver nessa área e, puxa, eu já mando bem
nessa competência, eu já tenho esse talento adquirido. Como é que ela pode fazer isso? Olha, eu daria a seguinte dica: ela fazer isso e escrever, tá? Eu acho que isso não é nem digitar, é escrever, porque o nosso cérebro aprende um pouquinho melhor quando a gente escreve do que só quando a gente digita. Pelo menos eu vi isso com a neurociência. Mas ela escreveu o seguinte: ela vai pensar em 3 situações na qual ela teve muito êxito. E ela vai escrever que situação era essa, o que eu fiz, como eu fiz e qual foi o resultado. Ela pode pensar numa situação, olha, foi a festa que eu organizei da turma, bacana, foi um evento, ela aprendeu coisa, ela mostrou a capacidade dela de fazer alguma coisa. Então ela vai pensar em 3 situações. Eu falei do exemplo de organizar a festa da turma, porque às vezes é uma pessoa jovem que ainda não viveu experiências profissionais. Se você viveu, você pode buscar na sua experiência. E você vai fazer esse relato. Isso vai dar para você uma visão, poxa, eu sou bom fazendo isso. Nossa, que legal, eu me dei bem quando eu fiz isso. Você vai entender os seus pontos de fortaleza e aonde você manda bem por meio de evidências que você tem, que realmente você viveu. E eu diria que você precisa escolher 1 ou 2. Uma já te ajuda bastante, se você tiver 2 também, em que você fracassou. Eu não fui bem. Mas aí é que tá. Como é que você quebra aquela velha barreira que o Freud já dizia? Nós temos a tendência a ser psicóloga, você sabe, né? Nós somos movidos pelo princípio do prazer, não pelo princípio da realidade. O princípio do prazer é: eu vou fazer de tudo para conservar meu bem-estar interno. O princípio da realidade é: tudo bem que eu tenho 1,67 m de altura e 80 quilos, mas eu me sinto o Brad Pitt. Como é que faz isso com sinceridade? Eu vou dizer para você que não é tão difícil, porque aí eu vou fazer um contraponto para o Freud, que é exatamente o que a neurociência traz. Que a neurociência traz, que é o seguinte: o nosso cérebro, ele tem a tendência, ele tem o viés da negatividade. Nós temos uma tendência muito grande de registrar mais o ruim do que o bom. Uau. Tanto é que, se você, vou dar um exemplo para você, acontece uma coisa, alguém te dá uma fechada e ralou um pouquinho o paralama do seu carro, acabou com o teu dia. Acabou com o meu dia. Você tropeçou, olha só, hoje meu dia está estragado. Você transforma um evento ruim e a tendência é que o nosso cérebro potencialize. Por quê? Por nos defender, para que da outra vez eu tome cuidado para eu não tomar a mesma fechada e não bater o carro. O cérebro não faz isso porque ele é ruim, é para nos defender. Vamos dizer assim. Mas o que acontece? A gente tem uma tendência da negatividade. Se você parar para pensar e você quiser ter uma visão honesta sobre você mesmo, para que você possa ver aonde você pode ganhar espaço de melhoria, você vai identificar assim, pelo menos uma coisa que assim, puxa, nisso eu fracassei. Você não precisa falar para os outros, mas você vai registrar. Nisso eu fracassei. Que situação era? A situação era essa, eu agi desta forma, o resultado foi esse. Quais outras formas eu poderia ter agido? Onde eu falhei? Esse exercício vai te dando uma visão de no que você precisa melhorar. Por exemplo, eu posso ter sido excelente para montar a festa da turma. Dando um exemplo de festa da turma. Só que tem o seguinte, faltou bebida. Eu talvez falhe no planejamento ou quando eu vou buscar recursos. Isso realmente é um ponto que eu vou precisar. E às vezes o desenvolver não significa que eu preciso me tornar um expert naquilo, porque ninguém é expert em tudo. Mas eu sei que, por exemplo, poxa, nisso eu vou precisar da ajuda do Márcio, porque o Márcio é bom nisso. Da outra vez que eu fizer, eu vou ter a humildade de reconhecer que eu não sei tudo sobre isso ou que eu tenho dificuldade. Márcio, vem cá, me ajuda, porque eu não posso perder a mão aqui, eu preciso saber exatamente o recurso que eu vou precisar para poder fazer isso acontecer. E você é bom para ver recursos, para entender esse negócio. Entendeu? Então, esse exercício é possível e no meu entendimento eu recomendo, você que está buscando uma carreira e uma vida, tenha a humildade de fazer esse exercício, levantar 3 sucessos e levantar pelo menos um fracasso. O que aconteceu? Como aconteceu? O que você fez? E qual foi o aprendizado com isso? E aí, da conclusão desse exercício, aí a pessoa realmente teve esse desprendimento, essa honestidade intelectual e emocional de fazer isso e chegou à conclusão que sim, ele tem alguns talentos que já são consolidados, áreas em que ele domina com excelência e pontos em que ele pode melhorar e pontos que ele realmente não sabe nem por onde começar. O que nos volta àquela questão dos 5 talentos mais difíceis de se encontrar. Uma pessoa hoje precisa desenvolver todos os talentos ou não? Você já disse, olha, eu não preciso ser expert, mas ele tem que pelo menos saber navegar em algumas coisas.
precisa desenvolver todos os talentos? Eu diria para você que quando a gente fala dessas 5 competências essenciais que as empresas têm sentido falta, eu diria para você que tem 2 que elas são essenciais, sim, você precisa ter, e se você não tiver, é importante você buscar amadurecer ou desenvolvê-la, que seria a resiliência e a adaptabilidade, a capacidade de adaptação e a questão de resolução de problemas. Eu acho que isso é crucial para que você possa realmente se desenvolver e se aprimorar. Por quê? Porque a solução de problemas, você mesmo falou, todo mundo quer tudo muito rápido, e a adaptabilidade com a resiliência por conta disso. O mundo hoje pede isso. As demais, eu posso entender o seguinte: poxa, eu sou uma pessoa que no relacionamento interpessoal não é o meu forte. Eu sou meio introvertido, alguma coisa. Eu não sou, eu sou uma pessoa mais do individual, eu não gosto de trabalhar com grupos grandes, não tem nenhum problema nisso. É importante eu reconhecer isso. Eu reconheço isso. Aonde está o desenvolvimento do meu talento? É eu saber o seguinte: quando eu tiver um trabalho ou uma ação em que essa competência vai ser necessária, eu vou buscar ajuda. Não adianta eu querer, sabe assim, não adianta eu querer esconder uma coisa que é uma realidade. Quanto mais eu lidar com isso, quanto mais eu trabalhar com isso, mais eu vou buscar a complementariedade. Porque o que nos separa, vamos dizer assim, do mundo animal não é a nossa inteligência individual, é a nossa inteligência coletiva. Porque, como já diz um livro aí, se você colocasse um Einstein na savana africana, ele sozinho, o leão o comeria. É verdade. O que fez o homem se destacar não é a sua inteligência individual, mas é a sua capacidade coletiva, é a complementariedade que nos leva a isso, não é a unidade. Perfeito. Então, nesse caso, nesse exemplo, eu sou uma pessoa introvertida, mas eu sou uma pessoa que, por introversão, eu consigo fazer análises muito boas, eu sou muito racional, domino planilhas de Excel, adoro. Essa complementariedade, por exemplo, puxa, deixa eu buscar na minha equipe ou nos meus pares alguém que seja mais extrovertido, e lá naquela reunião de diretoria posso fazer a apresentação de uma forma melhor, é isso? Exatamente. É isso que é isso aí. É o famoso, puxa, eu preciso de alguém que apresente o trabalho em grupo porque eu não gosto de falar lá na frente. Isso. Ou que me ajude. Olha, eu vou apresentar, você vai comigo? Se você perceber que eu estou esquecendo alguma coisa, sabe assim, às vezes o outro ele pode funcionar como vou dizer para você, um alerta, um disparar para você, porque a tendência na hora é de você manter a sua timidez, mas a pessoa você pode dizer, aquela pessoa que diz assim, ela pode fazer um sinalzinho para você, sabe assim, eu posso explorar mais esse tema. Se preparar, isso é crucial. Se eu tenho uma fragilidade aqui, eu vou buscar complementariedade, eu vou buscar ajuda, e se eu que precisar encarar isso, eu vou precisar me preparar. E eu vou me preparar buscando informação e apoio nas pessoas que têm isso como fortaleza. Você já falou um pouquinho também, mas vamos só detalhar um pouco. Não é uma armadilha a gente ficar focado tanto naquilo que nos falta e menosprezar aquilo que nós já temos? Total. A minha recomendação é que você não foque no que falta. Por isso que eu falei de você falar de 3 sucessos e 1 fracasso. Se eu for procurar, provavelmente eu vou ter mais de 1. Mas eu não preciso me perder naquilo que eu não sou bom. Eu preciso saber aproveitar aquilo que eu sou bom. E como é que aonde tem algum ponto que eu não sou bom, eu posso, talvez, se eu não vou usar minha energia para aprimorar aquilo, mas entender o momento que aquilo é necessário. Vou dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa tímida, mas o meu desafio profissional, a carreira que eu estou escolhendo, pede que eu tenha um pouco mais de relacionamento com mais pessoas, em vez do one-on-one apenas, então como é que eu vou buscar isso? Isso necessita que eu aprenda a fazer isso, mas não que eu me torne um exemplo de extroversão e relacionamento. Okay? E como é que eu uso isso? Usando o que eu tenho de fortaleza. Quais são as minhas fortalezas? Vou dar um exemplo para você. Eu sou uma pessoa que a minha natureza ela é mais indisciplinada. Eu não sou uma pessoa do mundo organizado e disciplinado. No mundo corporativo, isso é visto como muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa muito forte de flexibilidade, de me ajustar, e uma coisa muito criativa. Isso é muito forte em mim. Eu usei isso para criar alguns parâmetros de controle e disciplina quando isso é necessário. Lógico que foi depois de apanhar e errar muito, viu, gente? Apanhei, errei muito. Mas eu usei exatamente... Então, eu criei um sistema meu hoje de disciplina e controle, para quando o trabalho exige que a coisa não possa fugir de uma disciplina mais rigorosa, eu usei a minha forma mais criativa e flexível para criar um formato para mim. Eu não usei o formato do meu vizinho, que faz isso muito bem, mas eu vi como ele faz muito bem e eu criei o meu formato para isso. Agora, você já indicou a resposta, você já até deu a resposta, mas eu queria voltar nessas 2 competências que você considera fundamentais, né? Se você tiver que escolher 2,
seja craque nessas aqui. Então me fala um pouquinho de novo aí da questão da resiliência e da adaptabilidade. A gente falou bastante hoje desse mundo em transformação e numa evolução muito grande. Então, a adaptabilidade e a resiliência, eu diria para você que é quase que sobrevivência hoje, não só no mundo corporativo, mas em qualquer cenário. Se você mantiver o seu ponto de vista e a sua opinião e não tiver a sensibilidade de entender que a sua opinião amanhã ela pode ser completamente revista, não porque você não tem personalidade, mas porque o mundo mudou muito e o que para você era uma verdade talvez não seja, é mais ou menos eu entender o seguinte: se eu mostrar isso para você, eu vou perguntar para você o que está escrito aqui. Você vai me dizer o que está escrito. Lindóia, verão. Eu vou dizer para você, não, está escrito 1951, 2021. Porque você está olhando sobre uma perspectiva e eu estou olhando para outra. Nós dois estamos falando da mesma coisa. O que é essa resiliência e adaptabilidade? É eu entender que o cenário ou a situação está me mostrando não muda o que eu estou vendo, porque eu continuo vendo assim, mas eu vou precisar me movimentar e enxergar pelo seu prisma. É disso que a gente está falando e isso hoje é essencial, por conta, como a gente mencionou, da mudança e da transformação com que as coisas ocorrem. Para terminar, o que você diria para as pessoas que estão recrutando hoje nas empresas, para os recrutadores, né? A gente já deu várias dicas aí para você que está pensando em mudar de emprego, tentar uma promoção, se desenvolver do ponto de vista pessoal, mas o teu recado para os recrutadores e para as empresas sobre talentos, até que ponto você precisa sofrer procurando alguém, ou é melhor desenvolver, é melhor aceitar não o ótimo, mas o bom, e fazer a lição de casa, desenvolver, treinar? O que você diria para quem está recrutando? Eu diria para ter coragem para apostar no potencial e na capacidade das pessoas de aprenderem e se desenvolverem. Porque, assim, ninguém nasce pronto, como diz o próprio Cortella num livro dele. Ninguém nasce pronto. As pessoas não nascem prontas e, por mais maturidade e experiência que você tenha, você sempre tem muito a aprender. Então, é apostar no potencial. E para quem é do recrutamento e seleção, eu diria assim, aprender a negociar com o seu requisitante interno. Aprender a dizer para ele assim, aposta no potencial porque ele me trouxe essa e essa evidência que eu acho que você vai conseguir ensinar para ele. Só que assim, se você quer alguém pronto para amanhã, desculpa, não tem. Não existe essa pessoa pronta. A gente pode investir, vamos criar um investimento, vamos fazer um fast track, uma jornada rápida para um desenvolvimento se você tem pressa, mas aprender essa negociação, os recrutadores, no meu entendimento, isso é crucial, e as organizações de terem coragem de apostar no potencial, entendendo que vai ter um tempo para chegar onde elas necessitam. Você está otimista com as perspectivas? Assim, as empresas estão se sensibilizando para isso? Bastante. A gente percebe isso, cada vez mais as empresas estão entendendo. E assim, aí a gente tem um outro desafio importante. Para isso eu preciso reter. E as pessoas às vezes acreditam que reter pessoas é salário. Não é, tá? Retenção de pessoas é um papel fundamental da liderança. Retenção não é a remuneração. É o quanto o líder consegue passar a mensagem e o propósito da empresa para a sua equipe e o quanto a equipe se engaja com isso. E aí eu volto a dizer para você, uma coisa importante que as empresas precisam fazer é apostar e investir no desenvolvimento e no aprimoramento das lideranças. Vilma, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, né? Então, hoje a gente conversou com a Vilma Dalcol, diretora de gestão estratégica de pessoas da Manpower Group Brasil, sobre o verdadeiro peso, né, dos talentos para as empresas e para as pessoas. Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, né? Espero contar com você outras vezes aqui para o nosso Carreira e Afins, né? E foi um prazer mesmo. Muito obrigado. O prazer foi todo meu, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. E você deixa aí nos comentários o que você acha, né? Você acha que os talentos são desenvolvidos? Você acha que as empresas estão cobrando demais? Conta aí um caso em que você passou e que de repente você teve uma rejeição ou se sentiu injustiçado por um julgamento de talento. Curta o vídeo, siga a gente no canal do YouTube, ative as notificações, compartilhe o vídeo com os amigos e muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima.